Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã. Você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva para que o YouTube reconheça a bela missão de evangelização. Na quinta semana do tempo comum, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras e, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus apegavam-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, e quando voltam do mercado, não comem sem ter banhado todo o corpo. E há muitos outros costumes que observavam por tradição, como lavar os copos, os jarros, os pratos de metais. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não mandam seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos impuras? Jesus lhes disse: Isaías, com muita razão, profetizou a respeito de vocês, hipócritas, quando escreveu: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em verdade, eu vos digo, em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixai-vos o mandamento de Deus. Vós apagais a tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoa pai e mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém tiver um pai ou uma mãe, qualquer coisa que de minha parte te puseste ser inútil, que isto possa oferecer a Deus, e já não lhes deixam fazer coisa alguma a favor de seu pai e de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós mesmo transmitis, e fazeis ainda outras coisas semelhantes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o evangelho bonito, longo, né? Um pouco mais longo, mas interessante aqui que os fariseus e alguns escribas vieram de Jerusalém, ou seja, eles saíram de um ponto central e foram para o interior, né? Ou seja, foi para um lugar mais humilde, mais simples, exatamente onde Jesus se encontrava. E lá eles foram para observar por que as pessoas estavam atraídas por Jesus, por que as pessoas deixavam de ir ao templo para seguir Jesus Cristo, ou seja, para irem ao encontro dele. Que história é essa de milagres? Que história é essa de palavras tão bonitas, tão acertadas, tão puras? Então os escribas e os fariseus foram atrás de Jesus
para tentar contradizer tudo aquilo que Jesus falava ou fazia. E aí que está o ponto que eles começam diante da tradição, eles eram muito apegados à tradição. E o texto diz que eles não comiam com as mãos impuras. As mãos impuras não é a mão suja, de sujeira mesmo, não é isso não. As mãos impuras estavam dentro de um ritual. Então eles não comiam sem participar do ritual onde eles deveriam lavar as mãos para depois se alimentarem. Então era muito ligado à história dos antepassados antigos. Por exemplo, não sei se você viveu isto, mas quantos antigos, né? Talvez sua avó, seu avô, sei lá, quantas pessoas da sua família que traziam uma tradição até não católica, até não cristã, para dentro da sua casa. Por exemplo, o chinelo virado do lado contrário, a mãe morre, não anda descosta, menino, não fica olhando para debaixo da perna, né? Criança que vira a cabeça, bota entre as pernas para olhar ao contrário. Não faz isso. Tudo tinha um sentido de ser, ou fazia mal, ou acontecia isso, ou acontecia aquilo. Era uma tradição. E aí nós percebemos que os nossos antepassados, os nossos antigos, se perdiam nas suas próprias tradições, porque as suas tradições os escravizavam, né? Tipo, não comer manga com leite, tipo, tantas outras coisinhas, né? Não contar estrela que dá verruga, contar estrela da verruga. Você percebe que eram tradições dos antigos, mas que escravizavam. Eles deixavam, e aí a gente não fazia sentido. Então os fariseus e os escribas também eram muito presos às tradições, porém as suas tradições não levavam ao essencial. O que é o essencial? O essencial é o amor, o essencial é Deus. As tradições que eles tanto se apegavam não levavam para fazer o bem. Ou seja, eles eram atraídos por essa tradição, mas essas tradições eram a favor deles. Então Jesus dizia: bem profetizou o profeta Isaías a vosso respeito. Vocês são hipócritas. Vocês trabalham tanto essas tradições, mas não tem caridade. No seu coração não há caridade. Vocês são hipócritas. Vocês vivem uma tradição que não os leva para lugar nenhum. Então Jesus puxa a orelha deles, porque de fato era exatamente isto que eles viviam e que não adiantava, não criava um ambiente favorável para a fé. E aí Jesus continuava mostrando para eles que Isaías profetizou, e aí dá um mandamento: olha, vocês, o que está no mandamento? O que está no mandamento? Proteja, guarda, cuida do teu pai e da tua mãe. E, no entanto, vocês não fazem isso. Vocês desrespeitam o velho, o idoso. Vocês maltratam porque os chamam de inúteis. São inúteis. Ou seja, não produzem mais. Vocês não fazem isso. São tão presos às tradições que não vivem aquilo que é próprio da tradição. Então nós percebemos que muitas pessoas são muito rigorosas na fé, e aí não tem problema nenhum ser rigoroso na fé, que bom, bonito, porém a rigidez dela é muito mais para criticar o outro ou para fazer o outro viver exatamente como ela quer. Mas ela mesma tem uma vida muitas vezes mentirosa, tem uma vida muitas vezes contraditória à fé, tudo às escondidas. Então, Jesus hoje quer tirar esse peso de uma tradição que nós vivemos muitas vezes, que é somente para alegoria.
tem que botar uma roupa assim, tem que botar uma roupa assado. É claro que você não vai na igreja de bermuda, né? Você não vai da igreja de tomara que caia, você vai comportado, mas tem que ser assim, tem que ser assado. É um exagero e essas pessoas normalmente têm muito a esconder na sua vida pessoal, muito a esconder, né? Não está às claras. Então, ser rigoroso que seja, mas em primeiro lugar consigo mesmo. O que é ser rigoroso consigo mesmo? Eu vou viver isso que Jesus está me dizendo, ainda que doa em mim. Ainda que doa em mim. Então isso é importante entender. Então a gente vai percebendo, com a clareza da palavra de Deus hoje, que Jesus quer quebrar toda a nossa hipocrisia, toda a nossa falsidade de católico, de bom cristão, e que na verdade não somos nada que deveríamos ser. Então que hoje a palavra de Deus possa nos trazer de volta para uma experiência real, mas uma experiência que nos faça, na docilidade, amar a Deus sobre todas as coisas e viver a tradição da igreja, que está dentro da doutrina da igreja, aquilo que é próprio da doutrina, possamos viver não com sentido de escravidão, mas com sentido de liberdade e de amor. Um homem livre que ama a doutrina da sua igreja, que segue os mandamentos da sua igreja. Isso é importante para nós. Então que hoje nós possamos enraizar nossa fé, enraizar nossa alegria e percebermos que tudo aquilo que Jesus hoje fala para mim e para você é para que nós nos desmontemos da hipocrisia e vivamos a sinceridade da nossa fé, apesar das nossas misérias, dos nossos pecados, vivamos a nossa fé segundo o zelo, a doutrina da nossa fé, da nossa igreja. Que Santa Faustina, nossa patrona, nos enriqueça com o diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos converta, nos ajude a ter a nossa casa para cuidar de sacerdotes, que São José, patrono da igreja, nos alimente com seu exemplo de bom Pai para o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.